Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra. Esse é um ciclo de estudos e é a quarta palestra de uma sequência que nós chamamos Sexo e Consciência, para nós refletirmos sobre temas relacionados à sexualidade, mas com uma visão moralista, uma visão a partir do enfoque espírita, uma visão a partir dessa ótica imortalista, que é entender que a sexualidade faz parte do nosso espírito e os nossos desafios e os nossos aprendizados nesse terreno fazem parte de um caminho evolutivo, de um caminho de provação para alguns, de um caminho de aprendizado, mas é sempre uma proposta evolutiva para todos. Então, é uma proposta para nós olharmos para as nossas questões da nossa sexualidade e refletirmos como elas nos tocam. E esse ciclo de estudos também tem a proposta de refletir sobre os assuntos relacionados à diversidade sexual, à homossexualidade, à inclusão das diferenças, à exclusão, aos preconceitos. Então, é esse o trabalho que nós estamos fazendo aqui na casa, essa é a proposta desse ano, para refletir sobre essas temáticas. E nós começamos com uma música muito bonita, que elas cantaram lindamente para nós, falando sobre cativar. E quando nós falamos sobre família, antes de falar de homossexualidade, né? Quando nós falamos das nossas relações familiares, nós estamos falando das nossas ligações mais genuínas, daquilo que toca o nosso afeto e daquelas pessoas com quem nós, por algum motivo da nossa história espiritual, precisamos aprender a cativar, a aprender o amor, a aprender a respeitar, a aprender a lidar. Se veio na nossa convivência, nessa encarnação, lidar com aquelas pessoas, com aquele pai, com aquela mãe ou com aqueles filhos, cada uma dessas relações nos ensina algo, vem com uma proposta de nos fazer aprender algo, de movimentar algo que está parado dentro da nossa alma. Então, cada relacionamento, cada convivência, cada dificuldade e até cada aprovação, cada encontro e cada desencontro dentro da nossa família vem como uma prova, como um teste. Emmanuel fala que a família é o nosso primeiro educandário, é o lugar onde nós educamos a nossa alma. Antes de nós irmos para a escola, né, nós já estamos vivendo essa educação dos nossos sentimentos através da convivência com espíritos que têm ligações profundas com o nosso. Se nós estamos encarnados na mesma família, é graças à misericórdia divina, mas graças ao compromisso. Um compromisso de melhoria, um compromisso de algo que necessita ser curado no íntimo de cada um. Então, cabe muito bem toda essa mensagem que foi trazida no início, falando sobre aqueles a quem nós cativamos, aqueles a quem nós cultivamos o afeto, aqueles a quem nós precisamos testemunhar o nosso amor. Vai ter algumas pessoas, dependendo da nossa ligação espiritual, que vai ser muito fácil fazer isso. E vão ter algumas relações em que isso vai nos desafiar. E que vai nos tomar paciência, esforço, dedicação, de olhar com cuidado para aquela relação e de como que eu consigo estar com essa pessoa de uma forma mais tranquila, que caminho que eu acho, que jeito que eu encontro para poder aceitar essa pessoa como ela é e criar um espaço de convivência que importante. Se existe ali um desafeto, se existe ali uma mágoa e que às vezes é anterior a essa vida, se encarna na mesma família é no sentido de não piorar a história, de não complicar ainda mais e criar mais entraves àquilo que acontece entre aqueles corações. A nossa proposta é que nós não criemos e compliquemos mais a nossa história espiritual, mas que a partir daqui o nosso caminho seja mais leve e que o nosso saldo seja positivo ao sairmos daqui na companhia desses que convivem conosco na
casa, ou que às vezes não mais convivem conosco na mesma casa, mas que são as pessoas nucleares, e aí eu estou falando de vínculos de pais e filhos. São vínculos que não são possíveis de serem quebrados. Os outros vínculos a gente exata, mas esse vínculo, pelos mecanismos da reencarnação, ele não é possível de ser transformado. Então deixa marcas. É uma grande possibilidade de nós aprendermos com essas marcas, com as marcas que nós já carregamos e também com aquilo que nós precisamos aprender a respeitar, aprender a lidar. Então cada um vai ter um limite na relação familiar. Cada um vai ter um caminho que vai precisar fazer para conquistar esse respeito, para conquistar esse acolhimento, para conquistar com que o amor flua um pouco mais fácil. E isso de deixar o amor fluir é a proposta. É esse o objetivo, é essa a finalidade, para que nós possamos semear amor naqueles que estão em volta de nós. E aí nós escolhemos encarnar junto com essas pessoas é justamente para isso. Porque com aquelas ali a gente precisa e tem mais essa necessidade de fazer aquilo que foi no passado uma ferida, que foi uma desavença, ficar um pouco melhor. Talvez nessa vida nós não vamos ser os melhores amigos, ou vamos morrer de amores, mas que aquela inimizade transmute em algo um pouco mais leve. Ou de que aqueles a quem eu prejudiquei, ou aqueles a quem eu deixei de fazer algo muito importante, nesta vida eu possa contribuir. Nós só contribuímos com aquilo que nos é possível. E é daí que nós começamos a falar de homossexualidade. Essa questão se apresenta como desafio para muitas famílias. Agora, na atualidade, onde nós estamos lidando com uma maior visibilidade e que muitas pessoas estão se assumindo, estão demonstrando a sua orientação sexual, estão aprendendo a se colocar nesse sentido. Então é uma questão que sempre esteve presente nas famílias, mas hoje faz-se necessário nós colocarmos a esse respeito, porque ela é uma condição delicada que para qualquer família é uma situação nova que exige uma adaptação. Para alguns pais e para alguns filhos vai ser uma situação bem difícil, uma provação. Então a ideia é nós pensarmos juntos como é o papel, como é a função da família perante a homossexualidade. Quais seriam as condutas, qual seria uma postura mais saudável, mais coerente com essa ideia de transformação que nós buscamos aqui perante esses ideais, entendendo que essa história familiar não começou aqui e ela não termina aqui. Isso muda a nossa perspectiva. Ao olhar para um problema, ao olhar para uma questão, que não é mais apenas olhar para a homossexualidade é difícil para mim enquanto pai, a homossexualidade é algo que eu não entendo, que eu não consigo aceitar enquanto mãe ou enquanto filho. Não é apenas isso, é isso também. Nós estamos falando de compromissos afetivos. E nós vamos responder e arcar com as consequências de todos aqueles a quem nós lesarmos afetivamente. A gente não machuca ninguém sem que nós deixemos esse registro na nossa alma. A gente não lesa o outro sem que a gente tenha se lesado antes, porque a nossa consciência sabe aquilo que está de acordo ou em desacordo com as leis divinas. Então, se é uma condição de sofrimento, essa condição está afastada do amor. E qualquer situação familiar em que há conflito e sofrimento, ali falta amor. Ali o amor precisa ser aprendido, ali o amor precisa ser vivenciado. Ali o amor precisa ser incluído, para que fique mais leve. A condição de sofrimento indica falta amor.
se eu estou sofrendo com algo, se eu estou sofrendo com a homossexualidade de alguém da minha família, ou se eu estou nessa condição homossexual e não estou sabendo lidar com isso, e como vou lidar com a aceitação do outro, com o movimento e o tempo do outro, ali vai precisar ser colocado mais adulto, para que essas diferenças possam ser respeitadas, e para que aquilo que gera um campo tenso e de atritos possa ficar mais leve. A proposta do Cristo é que fique mais leve. A proposta do Cristo, quando Ele nos traz o amor, é que fique mais leve. E a proposta espírita, esclarecendo, ampliando um pouco essas ideias que Jesus já nos trouxe nos Evangelhos, vem trazer mais elementos, porque ela amplia a nossa visão, entendendo-nos nesse sentido imortalista, entendendo a dinâmica da reencarnação, dos compromissos que nos unem e da proposta que é evoluirmos juntos. Então, até aqui eu acredito que não está falando nada de novidade para todos nós, porque essa é a proposta da gente estar em família. Eu trouxe para começarmos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem várias ideias falando sobre o amor e o egoísmo. Existe uma frase de Blaise Pascal que chama a nossa atenção: a rigidez mata os bons sentimentos. Essa é uma explicação onde ele está falando daquela máxima do Cristo, que é nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Por que é tão difícil amar? Porque nós temos aspectos rígidos dentro de nós, que sufocam, que matam os bons sentimentos. A nossa rigidez para conosco e a rigidez para com o outro mata a nossa afeição. Então, para que a caridade seja mais praticada, para que o amor possa fluir com mais facilidade, que é a proposta, que é a finalidade da gente estar em família, é amar mais e melhor. Para que isso aconteça, a gente precisa ir removendo as cascas, as couraças que estão no nosso coração, que são as nossas defesas e que nos deixam mais insensíveis ao sofrimento alheio. E o egoísmo é isso, o orgulho também. Eu estou preocupado só comigo, eu estou achando que o meu ponto de vista é o certo, que o meu jeito é o melhor, que eu tenho a razão. Isso tem a ver com a postura orgulhosa e egoísta. E para nós transformarmos isso, tem a ver com o processo de começar a retirar essas camadas, a desvestir o nosso coração das armaduras que nós fomos colocando. Se a gente colocou coisas para proteger o nosso coração, é porque algum dia nós já fomos feridos. Se a gente usa uma armadura, é porque a gente está com a possibilidade de ser atacado, de ser atingido. Então, nós pensamos isso. Muitos dos que vivem conosco dentro do mesmo lar já nos feriram e nos atacaram. E com essas pessoas, muitas vezes, nós usamos várias armaduras e várias couraças que nos impedem de abrir no campo dos sentimentos, que nos impedem de olhar verdadeiramente para aquele outro espírito, reconhecê-lo e deixar que esse amor se manifeste na forma de uma atitude. Então, porque nós já sabemos que é importante amar e ser caridoso e praticarmos isso com esses que convivem conosco mais próximo, mas por que nós não fazemos? Porque tem esses nós no nosso coração. E a homossexualidade mexe com as defesas e couraças e nós de muitas pessoas. Os temas da sexualidade. Porque não existe um ser humano encarnado que esteja totalmente resolvido nas suas questões sexuais. Todos nós temos os nossos traumas e as nossas questões nesse campo.
Então, para lidarmos com isso, estejamos nós encarnados numa condição homossexual ou lidando com alguém que esteja vivendo essa condição, vai mexer na nossa rigidez. Mas vai mexer na nossa rigidez para nos convidar a novas posturas, a um novo olhar. Mas para muitos vai tocar na ferida. Vai doer ter que aceitar determinadas coisas. Mas faz parte do processo evolutivo a dor. Não o sofrimento. Sofrer é mais fácil do que achar a solução. É duro dizer isso, mas ficar no sofrimento é mais simples. O caminho da solução sempre nos convida a sair do lugar, a se mover, a fazer de um jeito diferente. Está difícil para mim olhar para isso, está difícil para mim aceitar essa pessoa assim. O que eu faço comigo? Porque às vezes a nossa tendência é querer mudar no outro aquilo que nós não aceitamos. Me incomoda, então eu quero que o outro mude para me agradar. E muitos pais ficam assim com relação às questões sexuais dos filhos. Precisa mudar para se encaixar naquilo que eu esperava que meu filho ou minha filha fosse. E nós não temos condição de mudar ninguém nas questões sexuais e em qualquer questão. Cada espírito é dono de si próprio, é dono do seu próprio caminho. Cada um vai responder perante a Deus dentro da sua própria consciência, conforme o uso que fez do tempo, da vida, da energia, do sexo, do dinheiro, dos relacionamentos. Mas na condição de pai e de mãe, qual é a função? Além de possibilitar o espírito reencarnado, orientar e, acima de tudo, amar, acolher. Como nós sabemos que a homossexualidade é uma condição provacional para muitos espíritos, não estou dizendo que ela precisa ser ruim, mas para muitos, estar encarnado numa condição que é diferente da maioria, ser uma minoria, ficar numa condição que muitas vezes vive marginalizado, excluído, não podendo viver abertamente isso em muitas situações, é uma condição de cerceamento para o espírito, que escolheu viver essa prova para aprender algo, para aprender o afeto, para aprender a valorizar o sexo, para aprender a valorizar o outro, para aprender a ter responsabilidade sobre o próprio corpo e sobre o corpo do outro. Essa é a função de alguém que encarna, essa é uma das funções de alguém que encarna numa condição homossexual. Mas encarnou numa família. Então não é só aquela pessoa que precisa aprender isso. Ele vem ali simbolizando, ou ela vem ali simbolizando o movimento que o grupo precisa fazer. A família precisa olhar para aquilo. A família vai precisar se flexibilizar, cuidar dessa rigidez. Porque às vezes é difícil para muitos aceitar, olhar com carinho, olhar com naturalidade. E aí cada um sabe onde que pega em si mesmo, como é diante dessa questão. Mas nós podemos ser agentes de transformação onde nós estamos. Em nome do amor, ter posturas diferentes. O nosso exemplo pode contagiar. Nós podemos contribuir para que o caminho de alguém que é provacional seja mais leve. Se nós conseguimos olhar com respeito, com amorosidade, do jeito que é possível. Nós vamos começar nos pedindo o possível. O que é possível para você? Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto primo, enquanto avô, enquanto avó, enquanto vizinho, enquanto companheiro de trabalho, lidando com essa questão. Em algum momento essas questões nos tocam. Dentro da nossa família ou fora dela. Qual é o nosso papel? De sermos facilitadores, de tornar o caminho do outro mais leve. Essa também é uma das funções dos pais. Além de orientar, acolher aquele espírito dentro das suas provações.
do caminho que ele vai enfrentar, das dificuldades e dos aprendizados e de onde vai ser necessário o direcionamento. Então, quando nós estamos falando disso, a rigidez mata os bons sentimentos. Quando nós estamos falando desse movimento de aprender a amar mais, aprender a fluir nos nossos sentimentos, o modelo que nós temos é o próprio Cristo. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele estava com a prostituta, ele estava com o cobrador de impostos, ele ficava junto aos excluídos, aos marginalizados. Ele não excluía ninguém. Então, nessa comunicação, nesse capítulo, quem quiser depois consultar, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 12. Ele nos faz uma pergunta, o espírito de Pascal, que é um grande filósofo, nos diz: até quando vocês vão tomar o Cristo como modelo? Quando as nossas ações vão estar mais sintonizadas? E aí é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque se o modelo cristão é esse, da aceitação, muitas vezes eu não concordo com o que o outro está fazendo, mas é promover uma aceitação daquele ser, daquela pessoa, em respeito ao que o outro é, a condição que ele escolheu viver. Se o Cristo era capaz de fazer isso, e nós estamos num caminho que é cristão, o nosso maior modelo são essas condutas. Não julgar, não fazer acepção de pessoas, procurar respeitar, acolher. E além de nós sermos cristãos e de essa proposta precisar estar conosco em todos os lugares, ou precisar estar no nosso desejo de melhorar e de ser verdadeiramente coerentes com isso que nós acreditamos, e se tratando de família, não é só uma vontade, é um compromisso. É um compromisso de aprender a praticar e exercitar esse amor ao próximo, a esses que são tão próximos. Então, para não ficar taxativo, pesado e com muita cobrança sobre todos nós, é assim, é um compromisso. Nós estamos aqui para nos capacitar a cumprir os nossos compromissos. Cada um faz o tanto que pode agora. E do tanto que você pode, se não é suficiente, nós precisamos então buscar recursos, buscar ajuda, buscar tratamentos, buscar esclarecimento, informação. Mas o esclarecimento e a informação ajuda até um ponto. Vocês estarem aqui me ouvindo falando, vai até um nível, que é do entender. Mas entre o entender e a couraça que cobre o coração desarmar, aquela resistência virar um espaço de abertura e de acolhimento, e de eu conseguir realmente respeitar o outro. Essa transformação genuína é processo, é conquista. Ela não se faz lendo. Ela se faz quando nós lemos o nosso livro interno e vemos o que se passa aqui dentro. Os livros nos dão indicativos. O Evangelho nos dá diretrizes. Mas até que ponto isso que eu leio é interiorizado? Essas palavras que chegam nos tocam, e algo ali se transforma, e algo se move. Se hoje nós pudermos sair daqui um pouco diferentes, um pouco mais abertos, um pouco mais desarmados e sensíveis ao sofrimento alheio, nós teremos cumprido um pouco da nossa função aqui.
uma proposta religiosa que é nos tornar seres humanos melhores, num caminho espiritual que tem o objetivo de nos tornar mais sintonizados com o nosso Deus interno, com a nossa essência verdadeira, que é amorosa. As outras coisas que nós criamos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso julgamento, as críticas, as nossas dificuldades, elas vieram depois. A nossa essência espiritual é amorosa, que nós viemos deturpando ao longo dos tempos. E estamos fazendo o caminho de volta. O caminho de aprender a ser diferente, a ter atitudes diferentes. Nesse aspecto e em outros. Então, a proposta e o convite é para que nós, com um olhar mais amoroso, fiquemos mais sensíveis às dores que muitas vezes nós não sabemos das famílias e dos homossexuais, as condições de sofrimento que muitos passam. É uma condição sofrida para muitos. Alguns conseguem sim o respeito da família. Muitas famílias conseguem, dentro do seu possível, achar uma zona de equilíbrio, de respeito, de lidar com aquela questão. Algumas mais, outras menos. Alguns pais expulsam de casa, rejeitam, desamparam, brigam, violentam, maus tratos, às vezes físicos, verbais. Às vezes acontece na família uma exclusão velada, que não é excluído, mas é como se internamente as pessoas não estão disponíveis. A gente aceita, está ali, a gente está vendo, mas o coração não está aberto. Não tem nenhum contato genuíno, uma aceitação verdadeira. Então, o convite é para nós olharmos e pensarmos como é na minha família essa questão, como isso é lidado lá, como eu posso ficar melhor nesse aspecto. Como eu posso contribuir para que tenha mais amor ali numa condição que às vezes é de sofrimento. Então, para muitos pais, e aí eu vou começar a falar agora dos dois aspectos, o lado dos pais e o lado dos homossexuais, né? É uma adaptação para ambos, é um caminho de readaptação. Os pais vivem alguns sofrimentos nessa dificuldade de adaptação. Primeiro, que tem muita desinformação e muitos pais têm estereótipos com relação à homossexualidade, têm alguns medos. Será que meu filho vai ficar igual aquele que eu vi na televisão, igual aquele estereótipo que eu vi na novela, igual aquela caricatura que eu vi na rua? Tem-se alguns estereótipos na nossa cultura com relação à homossexualidade. Muitos pais temem aceitar ou ficam com um receio de, se eu aceitar, meu filho vai ficar assim. E nós sabemos que quanto mais aceitação e acolhimento tem na família, mais aquela pessoa que está vivendo a condição homossexual vai se achar, vai tomar posse da própria identidade e vai se apropriar disso, e muitas vezes não vai ter que corresponder a um estereótipo, não vai ter que corresponder a um padrão muito exagerado, muito espalhafatoso para ser aceito, porque a exclusão faz isso, a rejeição faz isso. Mas se aquilo é tratado com respeito e acolhimento, aquele ser não vai ter a necessidade de se impor. Porque o que nós todos buscamos é amor. O que nós todos buscamos é amar e ser amados, em todos os âmbitos. E muitas vezes esse algo exagerado é porque ali não tem uma aceitação genuína. Então muitos ficam, me vejam, me aceitam, olhem para mim, me reconheçam enquanto pessoa e atuam nesse papel. Outro grande receio dos pais
se a filha homossexual vai ficar muito masculina, ou se o filho vai ficar muito afeminado, com trejeitos. Isso vai depender do processo de cada ser. Energia masculina e feminina todos nós temos, em maior ou menor grau. Isso independe de orientação sexual. Nós falamos isso em estudos anteriores. Eu me posicionar enquanto homem, enquanto mulher, e o jeito que eu me sinto não tem a ver com a orientação sexual, tem a ver com como aquela pessoa é. O ser discreto ou ser mais espalhafatoso tem a ver com o jeito de ser. E aí, aquela família vai ter que lidar com isso. Mas precisa esperar acontecer para ver. Muitos pais ficam com receio de se abrir, de dialogar, de aceitar, com medo de que isso aconteça. Com medo do impacto social que isso pode causar no trabalho, nos vizinhos, no restante da família. E aí tem aquela série de perguntas. Graças a muitas teorias psicológicas que falam que a culpa é dos pais, mas os pais têm mesmo uma função na nossa constituição sexual. Onde que foi que eu errei com meu filho? Ou com a minha filha? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que faltou? Ah, faltou o pai para esse menino, por isso que ele virou homossexual. Tem umas ideias assim. Nós sabemos, partindo desse pressuposto espiritual, que a homossexualidade é uma condição. E o Espírito traz consigo essa possibilidade. Quando reencarna. Não foi algo que os pais reputiram, entende? Ou que uma falha ou um erro fez, então, aquilo ser gerado como consequência. Na maioria dos casos, o ser já se entende assim desde muito cedo. E traz isso como condição. E escolheu isso como uma possibilidade dessa encarnação. Então, essa informação pode aliviar alguns para que a responsabilidade do problema, porque é visto como problema para muitos pais, ficam: o que eu fiz de errado para causar esse problema? Primeiro, que não é um problema. O problema é criado na nossa mente. A nossa cultura viu como um problema e todo o contexto de exclusão cria outros problemas. A exclusão vai gerando outros sintomas de conflitos, de brigas, para ser visto, para ser aceito. Então, esse é um dos aspectos. Não tem erro, não tem problema. É uma condição que vai precisar ser lidada. E aí cada um vai olhar para o filho que tem, ou para a filha que tem, e vai entender como eu lido com isso. Aí tem um outro grande desafio para os pais: o luto da heterossexualidade. O que é essa palavra grande? O luto da heterossexualidade é que muitos pais, antes do filho nascer, eles já têm expectativas de como vai ser esse filho, como que ele vai ser, o que ele vai fazer, que profissão que ele vai ter, se vai me dar netos. E aí a possibilidade disso não acontecer é como se aquela imagem de filho que eu criei na minha cabeça vai precisar morrer e eu vou precisar olhar para o filho que está ali, do real. E redescobrir o filho. Olhar realmente para aquele ser que está ali, as possibilidades dele, o que ele quer ser, o que ele pode ser e como eu me posiciono frente a isso. Então, é olhar esse filho por trás das máscaras. E muitos homossexuais às vezes ficam anos criando máscaras para evitar serem percebidos ou para corresponder às expectativas dos pais. Alguns descobrem isso com 20 anos, outros passam uma vida inteira e se casam e vivem experiência e têm filhos, às vezes tentando reverter a condição. Então, é um processo muitas vezes sofrido de ter que sustentar uma aparência ou uma imagem do que não se é. Só que os filhos tentam fazer isso e os pais acreditam nessa história. Então, quando numa ocasião de revelação, de assumir ou que essa condição é descoberta, que na verdade não é descoberta, os pais eles percebem indícios,
As mães, particularmente pela conexão com seus filhos, sabem, né, tem livros a esse respeito de aconselhamento para mães de homossexuais que chamam Mães Sempre Sabem. Tem títulos assim. Porque muitas vezes os pais, por conhecer o filho, percebem determinadas peculiaridades. E aí, diante de tudo isso, algo vai precisar se desconstruir, e essa desconstrução às vezes é dolorosa. Ah, então não vou ter mais meus netos? Ah, então agora eu não vou ter mais o genro que eu esperava da minha filha? Ah, então não vai ter aquele modelo de casamento que eu esperei. Nossa, quando a minha filha tiver assim, eu vou casar ela e vou entrar e tal. Entende? Que são vários sonhos ou várias expectativas que vão precisar fluir e dar lugar a uma outra coisa, para o real. E muitas vezes entrar em contato com a realidade é extremamente doloroso. Quanto maior a expectativa, maior é a dor, na hora que aquele castelo de cartas ruim. Só que qual pai e qual mãe que não cria expectativas para o próprio filho? Não existe. Porque nós criamos expectativas nos nossos relacionamentos. Antes do filho nascer, as expectativas já estão sendo formadas. Como é que vai ser o rostinho? Como é que vai ser o comportamento dele? Que jeito que ele vai ser? Sim? Eu tenho algumas cunhadas, eu tenho que fazer essa questão. Elas são homossexuais e elas não na época da gravidez, mas aí uma mãe passar a sexual maternidade. Hoje, elas tudo que elas estarem homossexuais em virtude da mágoa que a mãe teve do pai ter traído quando elas estavam gestacional. Isso tem alguma coisa a ver? É real isso? Elas mudam hoje os pais? Eu vou te responder a sua pergunta em duas partes. É uma pergunta grande. É uma pergunta que teria que avaliar o caso com mais cuidado, para te dar uma resposta com mais precisão. Muito provavelmente, essa história tem uma responsabilidade e teve um impacto na forma como elas se conduziram na vida, construíram a personalidade e se constituíram enquanto seres sexuais e com a sua orientação sexual. Muito provavelmente. Posso te dizer que pelos estudos de psicologia, pensar como esses relacionamentos foram se construindo, em que lugar ficou o masculino nessa família, que jeito que essa mãe olhava para esse pai, e o jeito que elas tiveram que ficar junto com essa mãe ali na família, pode sim ter influenciado o jeito delas serem e de manifestarem a sua sexualidade dessa forma. Pode sim ter uma influência. Eu não posso te afirmar que é, porque na verdade, como nós estávamos dizendo, é também uma condição escolhida pelo Espírito. É uma condição que já é trazida como possibilidade, como um planejamento antes dessa existência. Então, eu poderia dizer que são muitos fatores. Quando a gente vai falar sobre a homossexualidade da causa, a gente nunca diz que algo causa, que foi o pai que causou, a mãe que causou, a falta disso que causou, ou o trauma assim que causou. São sempre muitos fatores. Essa é uma das coisas, e isso não é possível responder sem avaliar os fatores. A outra questão é: culpar não resolve. Culpar e julgar só fecha o coração do amor. Culpar só faz os filhos, culpar os pais, por exemplo, aí eu vou tomar o seu exemplo para generalizar. Se um filho culpa seu pai ou sua mãe, que você foi o culpado de eu me tornar assim hoje, isso só aprofunda a ferida, isso não cria amor, isso não cria compreensão nem entendimento. Achar um culpado não resolve, só aprofunda o sofrimento. E ficar numa condição de vitimização e numa postura de coitado de mim, olha o que eu vi, eu estou nessa condição sexual hoje por causa do meu pai, da minha mãe, ou da minha família, ou do trauma, ou da sociedade, enfim. Culpar não adianta. Não é um caminho de se responsabilizar. Então,
Eu poderia dizer que essa postura de vitimização e de encontrar um culpado não são posturas que ajudam. Geralmente, quando a gente está muito arraigado num determinado sentimento, ressentido, colocando a culpa em alguém, julgando muito alguém, é porque ali tem uma dor. Então, eu acredito que deve existir uma dor nessa situação. E uma falta de amor também, por ser uma condição de sofrimento. Mas culpar ou encontrar culpados não cura a dor. É como se eu tivesse com uma dor de cabeça e eu estivesse tomando remédio para o estômago. Vai atuar em outro lugar que não tem nada a ver com a causa. Usar a medicação errada para uma outra finalidade. Então, existe uma dor, mas a proposta da gente estar em família, de trabalhar essas dores e de diminuir essas dores, é nos reconciliando com aqueles que estão, reunificando os corações, reaproximando. É essa a finalidade. Tenham sido aquelas pessoas causadoras ou não daquela condição. Nós não sabemos quem são os causadores, os responsáveis. Independente de saber isso, a finalidade de estar naquela condição é aprender o amor, o respeito, é aprender o acolhimento, é os pais aprenderem a abraçar esse filho com amor. Abraçar no coração, não é abraçar no físico, mas realmente abraçar com tudo o que a situação custa. E para muitos pais custa muito abrir mão das expectativas, abrir mão de determinadas coisas, abrir mão dos julgamentos. Mas é um caminho que o pai e a mãe vai precisar fazer para dar esse abraço genuíno, né? Fazer esse caminho de reconciliação. Mas é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Sim? Elas sofrem muito, porque assim, ao mesmo tempo, elas vivem, será que Deus vai me castigar? Será que Deus me perdoa? Então, assim, ao mesmo tempo, assim, elas fazem uma coisa errada, sabe? Então, elas começam a fazer todo lugar. Vão lá para a espírita, vão na igreja, ao mesmo tempo, assim, diante de Deus, elas sofrem. A gente sofre. É uma condição de sofrimento para muitos. Sim? Tá, sim. Eu vou te responder isso daqui a pouco. Ele faz parte do assunto. Eu vou só concluir então essa parte que nós estamos falando dos sofrimentos referentes aos pais e aos homossexuais. Os homossexuais também vivem determinados sofrimentos, de também viver esse luto, de também abrir mão dessas máscaras, de também sentir que está fazendo algo errado ou está no lugar errado, e de aprender a como lidar com isso, a como lidar com essa exclusão. Então tem 3 momentos, eu diria 3 grandes momentos para alguém que vive nessa condição homossexual, que são momentos de desafio. O primeiro momento é o anterior, que é quando a pessoa está se descobrindo, mas ela ainda esforça por corresponder às expectativas do meio, da família ou dela mesma, que gera uma série de máscaras, de defesas, de conflitos, que é bastante sofrido para alguns. E que alguns ficam nisso uma semana, um mês ou anos, ou uma vida inteira, sem sair desse lugar. Um segundo momento que é bem delicado é o momento do revelar à família, do revelar aos pais, ou quando isso vem à tona. Esse é um momento bastante delicado e que a função dos pais e da família é poder estar ali junto, porque esse momento de revelação, como é de exposição da intimidade, precisa ser tratado com delicadeza, com acolhimento, com respeito. Então, para muitos homossexuais, eles vão precisar passar por esse momento, aceitar as limitações daquela condição e
terceiro momento, depois que isso já foi assumido e veio à tona, viver os desafios que vêm dessa condição. Como construir um relacionamento, como construir e estar junto da família com esse relacionamento, se isso vai ser falado ou não, se esses parceiros vão ser incluídos na família ou não. Cada família vai achar o seu lugar de equilíbrio. Não tem como a gente dizer o que é ou o que não é, porque cabe à família tomar essa decisão dentro dos valores e dentro do que é possível. Às vezes, para um dos pais é mais fácil lidar com essa questão, para o outro não é. Por isso a importância do diálogo nessas questões. O diálogo é o que vai possibilitar se chegar num entendimento. Mas nós temos a paciência com o outro. Esse olhar de acolhimento, esse olhar amoroso de acolhimento é o que permite que fique mais leve. E aí, entrando nesse aspecto que você perguntou, o casamento, a união estável é uma condição evolutiva. Fizeram essa mesma pergunta para Emmanuel, mas perguntando no sentido dos casais do mesmo sexo coabitarem, se isso seria lícito, se isso seria correto. E a resposta que Emmanuel traz é: o casamento é uma condição evolutiva, ele indica um progresso. Se os casais homossexuais estão chegando nesse ponto de construir um relacionamento e desejar se casar e desejar construir uma vida juntos, isso é uma conquista evolutiva, é uma conquista do plano do afeto, é uma conquista dentro desse desenvolvimento. Não torna nem um casal melhor ou menor, melhor ou pior, é uma condição evolutiva. Então, respondendo a sua pergunta, Emmanuel traz sobre o casamento essa frase: o casamento reflete as leis divinas que permitem que seja dado um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Emmanuel deixa em aberto. Coração podem ter 2 homens, 2 mulheres. A frase é escrita de uma maneira que tem palavras que ele sabia que esse livro ia ser lido e estudado num momento evolutivo em que essa questão viria à tona. Então ele coloca um companheiro para uma companheira, mas um coração para outro coração, que podem ser de 2 homens, de 2 mulheres, mas que a função é criar e desenvolver valores para a vida. Então, a condição do casamento e da formação de família, seja ela qual for, merece o nosso respeito e o nosso apreço. Porque é uma condição de melhoria para o espírito, de criação de vínculo afetivo. Onde aquele casal não vai gerar vida, mas vai poder oferecer afeto para filhos de outros pais, por exemplo. Nos casos de adoção, que dá outro estudo, dá outra palestra, nós não vamos entrar nesse aspecto hoje. Mas esses novos modelos de família que estão surgindo merecem o nosso respeito. Porque toda família ela vem para nos ajudar com aquela finalidade que nós colocamos no início. A transmutar os afetos, a nos aprender a tirar essa rigidez do nosso coração. Então, muitas pessoas ficam com medo de que a família fique ameaçada, os valores da família tradicional. Mas estão surgindo novos modelos. E o momento agora, onde nós estamos entrando num patamar de mundo de regeneração, é um mundo onde se acolhe as diferenças. É onde vão surgindo outros jeitos de ser família, outros jeitos de ser casal. Modelos diferentes, modelos novos. Então, isso caracteriza um mundo de regeneração. Isso caracteriza um mundo onde as pessoas vivem mais a caridade e o amor. O respeito a essas outras possibilidades. Então, é um caminho que nós estamos trilhando. É um processo de amadurecimento para todos nós. De abrir o nosso coração para essas questões e de olhar para essas questões com cuidado e com respeito. Sobre a citação que eu fiz de Emmanuel, ele não dá uma resposta definitiva, ele só cita os espíritos da codificação. O casamento é uma condição que indica progresso. E o mais ele pede para que fosse estudado. Aquelas pessoas responsáveis
pelo desenvolvimento espírita que estudassem sobre o tema. Mas ele não coloca como uma condição evolutiva, como uma condição problemática. Então, nós precisamos sim entender a condição da família como um dispositivo da providência divina, da misericórdia divina para nos ajudar a aprender o amor. E respeitar a família como ela é, de qualquer maneira que ela seja, o casal como ele é, do jeito que for possível aquele casal ser. Mas essa é uma maneira de nós ampliarmos o amor, porque aí o nosso coração fica maior, fica capaz de incluir ao invés de excluir. Esse casal não serve, essa família não serve, não, família é pai, mãe e filhos. Ali não gera vida, como vão ficar a cabeça dessas crianças? Por exemplo, são questionamentos que surgem para muitos. Se isso estiver tranquilo e bem resolvido para aquele casal, e aquele casal conseguir cumprir as suas funções de amor e de educação e de orientação, está tudo certo, a família cumpre o seu papel como esse dispositivo divino de nos possibilitar nos melhorar enquanto seres, enquanto pessoas. E o movimento espiritual precisa acolher isso, acolher essa novidade, acolher essas circunstâncias novas que o nosso momento agora, enquanto humanidade, nos traz. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para que nós coloquemos em movimento e olhemos com mais aceitação para essas questões que nos mexem tanto, mas no sentido de nós sairmos aqui com o seguinte pensamento: as condições da Terra estão mudando, estão melhorando, e mais seres que estão reencarnando e as pessoas que estão aqui vêm com condições de viver essas diferenças e de se olhar com carinho para essas diferenças. Então, nós confiamos que tem algo maior dirigindo todo esse processo, dirigindo essas novas famílias, dirigindo essas pessoas encarnando e vivendo esses desafios no terreno da sexualidade. E assim nós confiamos que, se Deus está permitindo que isso aconteça, e nós estamos aqui fazendo frente a isso, nós precisamos estar com o nosso coração aberto. E se ele não está, fazer um movimento de abrir gradativamente, que o coração não se abre rápido, mas esse movimento de abrir gradativamente, para que nós possamos acolher cada vez mais aquilo que é difícil, aquilo que o nosso coração resiste, mas aprender a realmente viver esse amor conforme foi ensinado no início. Então, a mensagem principal da noite de hoje, que nós fiquemos em paz com as nossas reflexões e que o nosso caminho e o dos que caminham conosco possa ficar mais leve. Esse é o nosso desejo, o nosso sentimento aqui.